Pode abrir a sua Bíblia. É a Bíblia em 2 Reis. Graças a Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Reis, fazendo favor. 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 1 ao 7. Segunda Reis. Amém? É fácil de achar, né? Segunda Reis. Diz assim, ó. Eu vou ler na minha folhinha, porque aqui a letrinha está maior. E disseram os filhos dos profetas, os filhos do profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Eu vou fazer uma breve narrativa para você desse texto que a gente leu, que se você continuar lendo o capítulo 6, do versículo 8 em diante, você vê que é mudado já o assunto, né? Começa a falar outros assuntos, mas tem tudo a ver com o texto, tem tudo a ver com o contexto da Bíblia. Mas o que eu senti no coração de trazer hoje, em primeiro lugar para mim, vindo do Espírito Santo, é algo um pouquinho mais profundo e puxado para a nossa fé, fazendo assim um paralelo sobre esse acontecimento. Os filhos do profeta, aqui a Bíblia já diz que os filhos dos profetas eram filhos de homens que eram profetas. Nenhum deles eu creio que nenhum deles era um filho de Eliseu, mas dos profetas. Então existia a escola de profeta naquele tempo. Eliseu havia herdado seus dons e a capa de Elias. Você já leu isso, né? Quando Elias subiu na carruagem de fogo. Eliseu, a Bíblia diz que ele era baixinho, assim, do meu tamanho, né? E ele era careca, era calvo. Se não me engano, ele plantava um negócio chamado sincrônomo, que na verdade dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas era um fruto, era um alimento de comer. E ele, quando ele recebeu o chamado, quando ele começou a seguir Elias, ele largou tudo, largou toda a lavoura e largou tudo. E quando Elias foi arrebatado, ele recebeu a capa e ele já começou a trabalhar pela fé tremendamente nos milagres de Deus. A capa fez milagre, abriu o mar Jordão, enfim, fez, né, algumas coisas tremendas, porque a vontade dele era que ele tivesse a unção dobrada da unção que Elias tinha. E na volta desse dia, ele queimou o carro de boi, a madeira, matou os bois, comeu, e as pessoas comeram. E ele, quer dizer, isso foi algo até que representou assim a despedida dele da vida secular. Ele largou a vida secular e entrou de cabeça na vida ministerial. É um chamado tremendo de Deus. E ali então, ele foi forte no ministério dele, ele foi a fundo mesmo, ele nunca duvidou do ministério que era de Deus, que Deus tinha entregue para ele.
E ali muitos começaram a seguir ele, porque viram nele o sucessor de Elias, né? O sucessor de Elias. Elias, a Bíblia diz que ele era o varão perfeito, ou seja, a postura dele era perfeita. E ele então, não sei se ele tinha planejado ou não, mas a situação forçou com que ele fizesse, vamos dizer, uma escola de profetas. E os jovens então começaram a morar com ele, dormiam tudo junto, comiam junto e seguiam ele por onde ele ia. Lá ia aqueles 40, 50 jovens aprendendo e profetizando com ele. Então, eu creio que a casa onde eles estavam morando era uma casa pequena, rústica, e já não suportava mais a quantidade de jovens que largaram também tudo para conviver com Eliseu. E ficava ruim, inclusive, para dormir, porque não havia mais espaço. Então surgiu a necessidade de fazer uma morada maior. É claro que as casas naquele tempo não são comparadas com as de hoje, né? Aquele tempo não tinha as ferramentas, o ferro não era dominado, né? O ferro que era extraído não era dominado ainda pelos judeus, mas sim pelos filisteus, para você ter uma ideia. Era difícil alguém ter uma serra de ferro ou um machado de ferro em Israel. Quem dominava essa arte de ferreiro, essas coisas, eram os filisteus. Eles estavam na frente, eles já tinham espada, tinham tudo isso, mas os judeus não tinham, não, né? E então as casas eram bem rústicas mesmo, assim, bem tipo casqueiro, né? Ou mais rústica ainda. Bem, importante é que eles falaram com Eliseu, chamaram Eliseu, conversaram, colocaram um problema para Eliseu e disseram: Eliseu, nós somos obrigados a fazer uma morada maior para suportar nós aqui dentro, para que a gente possa dormir sossegado, possamos fazer nosso alimento, nos acomodar. E a gente se reuniu e a gente resolveu, Eliseu, falar com o senhor para fazer essa casa. O senhor permite? Eliseu disse: claro que sim, mas o senhor vai ter que ir conosco, né? Porque o senhor é o nosso pai, né? E o senhor é o nosso professor, o senhor é o nosso profeta, nosso instrutor. Então eles insistiram e Eliseu foi junto. Foram até a margem do rio Jordão, né? Porque existe a mata ciliar e na beira de qualquer rio a terra sempre é mais molhada, e ali então cresciam as árvores. E eles então começaram a cortar as árvores para fazer tora, para fazer a parede da casa. E um daqueles moços, cortando a lenha, cortando o tronco, a árvore, num certo momento o machado escapa do cabo. E não era esse machado pequeno como a gente tem hoje, né? Creio que era um machado maior, bem mais rústico e bem mais pesado. E o machado escapa do cabo e voa e cai no rio, na profundeza, como se diz, é um lugar fundo do rio. Eles chamam, não é penhasco, é peral, né? Cai no peral, cai cai lá no peral assim. E geralmente as águas do Rio Jordão, elas são toldadas, elas são sujas. E caiu o machado e o moço se empalideceu, se entristeceu. Ele ficou ruim, eu imagino, e ele disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que eu vou fazer agora? Porque o machado não era meu, esse machado era emprestado. Como eu falei para você, porque os judeus não dominavam a arte do ferro, eles não tinham acesso aos minérios do ferro, eles não sabiam fundir o ferro, eles não tinham ferreiro, nada disso, e sim os filisteus. E o machado era muito caro mesmo, não era qualquer um que tinha condições de comprar, e se tivesse dinheiro para comprar, os filisteus certamente não vendiam assim. E aí era um problema muito grande para a época. Hoje não, hoje você vai ali em qualquer loja de ferragem e compra um machado bonitinho,
não é verdade? Baratinho, mas naquele tempo era muito difícil mesmo você ter uma ferramenta de ferro, ainda mais um machado. E ele se empalideceu e ele disse: agora está tudo perdido na minha vida, né? Está tudo perdido, o que eu vou fazer? E ele lembra de Eliseu, que estava ali por perto, e diz: ai, meu Senhor, me ajuda, porque o machado caiu no rio, o que eu vou fazer agora? O machado era emprestado. Em outras palavras, o jovem estava dizendo: eu nunca vou ter condições de pagar esse machado para o seu dono, nunca. Então acabou a minha vida. E Eliseu, um homem de Deus, né? Eliseu era um homem que orava, né? Orava muito. E nós devemos ser como Eliseu, sempre orar. Você pensa que Eliseu não tinha problemas na vida? Ventos contrários? Claro que tinha. Mas ele era um homem de oração. Um homem que orava e adorava e enfrentava os problemas olhando para Deus. Hoje nós olhamos para o WhatsApp, na verdade, para o Face, buscamos solução no YouTube, mas Eliseu buscava a solução de joelho, orando a Deus. Era um homem de Deus. Eliseu disse: não, tudo bem, vamos dar um jeito nisso. Eliseu foi, arrumou um galho de árvore e joga na água. E o ferro, milagrosamente, o machado flutua. Tipo um isopor assim, né? Flutua. Que milagre, gente. É algo tremendo. Um ferro, um machado flutuar na água. Meu Deus do céu. E o moço foi lá e pegou o machado, né? É uma história interessante essa história. Muito interessante. A gente quase não vê pregações, não escuta pregações. Praticamente, eu nunca escutei uma pregação sobre o machado, sobre esse pequeno texto aqui dentro desse contexto grande. Sobre o machado. Mas é importante. E eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, já há muito tempo, me veio na cabeça um paralelo sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, o que nós somos, na verdade. E é isso que eu quero explicar para você nesses breves minutos, nesse domingo de manhã, tá bom? Eu quero lhe fazer uma pergunta assim, ó. Você já teve alguma decepção em sua vida? Esse moço teve uma decepção e ele foi salvo pelo homem de Deus. Mas quantos aqui já não tiveram alguma decepção na vida? Eu já tive várias decepções, muitas decepções. Talvez tantas decepções que nem caberia dentro do meu corpo, dentro da minha mente, né? De tantas decepções. Todo mundo aqui já passou por algumas decepções na vida. Alguma coisa, às vezes você se decepcionou com um parente, às vezes você se decepcionou com você mesmo. Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né? A gente fala alguma coisa e depois se arrepende e diz: ai meu Deus, que burrada que eu dei, o que eu fiz? E a gente se olha no espelho e olha assim com cara de decepção para a gente mesmo, né? A gente fica triste com a gente pela expressão, né? A expressão é pela burrada, né? Que a gente acabou fazendo por ter dito algo que até foi verdadeiro, mas a hora foi errada, o lugar errado e a pessoa errada, né? E a gente acaba pagando por isso. Então eu creio que todo mundo aqui já teve, já atravessou ou está em meio a alguma decepção. Uma outra perguntinha: você já teve que parar algum projeto na sua vida por falta de dinheiro? Eu já, muitas vezes, quando eu morava em Itajaí, antes de conhecer Jesus Cristo, né? Eu fiz várias coisas na vida, assim, e todas elas eu tinha que parar, era um abortado, porque eu ficava devendo e não tinha como pagar. Não tinha. E a gente tinha que parar os projetos na vida, porque não tinha como pagar o fornecedor, e às vezes a pessoa que a gente vendia também não pagava a gente, e desculpa a expressão, mas era uma vida lascada. Muitas vezes a gente teve de parar, mesmo
quando eu fui pastor aqui nessa igreja, muitas obras aqui a gente teve de parar por falta de dinheiro, sim, né? Sabe? Muitas vezes, sabe, os nossos sonhos são abortados. Provavelmente você já desejou algo, já sonhou, já trabalhou e de repente é abortado, aquilo é cortado e você se vê como um peixe fora da água. Porque é algo que nós não queremos que aconteça, acaba acontecendo na nossa vida. Por exemplo, assim, o surgimento de uma dívida que nós não sabíamos que tinha. E de repente vem lá um e-mail, um WhatsApp, um telefonema dizendo que você já deve tanto, que já está no Serasa, que já está no SPC, o cheque voltou e você se decepciona porque ficou devendo e você agora teve que parar, teve que devolver a máquina de costura, teve que devolver a facção, não deu certo e ainda ficou devendo, trabalhou, não teve como pagar nem o aluguel da máquina, entendeu? E ficou devendo ainda, né? E tem que recomeçar tudo de novo, né? Quem sabe também uma enfermidade repentina que acontece na vida da pessoa. Eu conheci muitas pessoas que estavam indo bem, e de repente começou a sentir uma dorzinha e foi fazendo exame e descobriu que estava com um câncer galopante. Aqui em Gaspar mesmo, que me procuravam para uma oração, alguma coisa. A empresa estava indo até bem, mas ele descobriu que agora está com câncer e dentro de 6 meses morreu. Eu conheci uma pessoa, 2 pessoas, mais de 2 pessoas eu conheci dessa maneira. Então os sonhos foram abortados, a família estava bem e agora a mulher é viúva e não sabe levar o negócio adiante. Aí a máquina que comprou por 100 mil reais agora vai vender por 20 para poder pagar as dívidas que ficaram, né? Porque ela não sabe negociar, não sabe fazer a malha, vender. E aí os sonhos daquela família foram totalmente abortados, sabe? Um acidente, às vezes acontece um acidente e todo o dinheirinho que você tem para a realização dos teus sonhos vai ser gasto no hospital, nos médicos, no conserto do carro novamente, e você não pode dar seguimento, prosseguir nos teus sonhos. Ou uma perda de um dinheiro, às vezes a pessoa cai num golpe, alguma coisa, e perde aquele dinheiro e não tem como seguir em frente. Um assalto, e muitas vezes até uma separação conjugal. Às vezes o projeto está indo bem, mas o diabo se mete no meio e faz com que o homem acha no olhar dele uma mulher sim, né, bem melhor do que a dele, e ele vai se engraçando por esse caminho. Depois a esposa descobre e as coisas se desambam, e aquele projeto, aquele sonho é cortado, é abortado, e tudo fica lá embaixo. São coisas que acontecem nesse mundo, coisas que acontecem em nossa volta. Muitas vezes o sonho é abortado também devido aos vícios, devido às drogas, e outra coisa que derruba qualquer sonho é o adultério, é o sexo fora do seu casamento. Todo sexo fora do casamento é pecado e a Bíblia condena. A Bíblia Sagrada condena sexo fora do casamento. Você casou, está casado, fica firme, amém? Honre a mulher que você tem, homem. Honre a esposa que você tem. Você nunca vai encontrar uma mulher melhor do que a sua ali no mundo, pode ter certeza. Pode ser mais produzida, mas melhor do que a sua não. Porque quando você, homem, ficar doente, é ela que vai te fazer o chazinho. Ela que vai cuidar de você. Sabia? Não vai pensar que é aquela produzida. Ela não vai se incomodar com você. Não caia na cilada do diabo, pelo amor de Deus. É um conselho que eu dou para você. Não caia na cilada do diabo, porque o que está destruindo o mundo hoje
é a lascívia, é a mente poluída, é um coração impuro, é o sexo fora do casamento, a masturbação. Por favor, ore, busque o Senhor, não caia. Olha, o Evangelho, a oração do Pai Nosso diz: e livrai-nos do mal, amém? E não nos deixei cair em tentação. Então não dê vazão à tentação. A tentação é como uma poça de água em cima de uma laje. Uma hora, aquela água vai achar o veio e vai pingar dentro da casa. Ela vai trabalhar, a água vai trabalhar, vai, e uma hora ela vai achar um veio. A tentação é assim, ó. Você dá margem para a tentação, uma hora você vai ceder e vai cair no erro do pecado. E aí você vai destruir uma família, a sua família. Então, cuidado, tá bom? Essas coisas fazem com que os sonhos são abortados. No caso desse moço, foi o machado, que praticamente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e você vai descobrir daqui a pouquinho, tá? O inesperado muitas vezes salta diante da nossa fé, nos fazendo cair em angústia, nos cair no medo, nos cair na depressão, porque depois vem a angústia, vem o medo e a depressão. Depressão seria a dor de coisas que já aconteceram. O medo é coisa do futuro que nos dá a opressão. A opressão é medo de algo que ainda poderá acontecer, e a pessoa tem medo, ela vive oprimida por aquilo. Ai meu Deus, isso vai acontecer comigo. Ai meu Deus, vai acontecer. E chama-se opressão, oprimida. O diabo põe um arco de ferro na cabeça da pessoa e vai apertando, quer dizer, vai oprimindo a pessoa. A pessoa já não come direito, não dorme em paz, fica nervosa, geralmente desconta em cima das crianças, em cima do marido ou da esposa, ou do pai e da mãe, sabe? Olha, o que estamos falando aqui hoje chama-se cura interior. E é bom que o cristão seja curado, porque Jesus quer curar o cristão. Ele sempre curou aqueles que o procuraram, e você está procurando, você está na casa do Senhor, amém? Sabe, os filhos dos profetas tinham um sonho. Qual era o sonho dos filhos do profeta? Igreja, qual era o sonho? Vamos lá, alguém pode dizer? Qual eram os sonhos do filho dos profetas? Era construir uma casa, gente. Eu falei aqui no começo. Alô, igreja, está dormindo? Não, né? Não, né? Era construir uma casa. Agora, qual é o teu sonho? Qual é o sonho que você tem? Você tem algum sonho? Claro. Quem sabe o sonho de alguns aqui, ou estão me assistindo pela televisão, vamos dizer, né? Quem sabe o sonho de você seria comprar uma casa melhor, ou comprar a sua casa. Você ainda paga aluguel. E agora o teu sonho é comprar uma casa. Eu vou casar, mas eu quero comprar uma casa. É o teu sonho. Amém? Outros já vivem de aluguel tantos anos e têm o seu sonho de comprar uma casa para fugir do aluguel. Sabe? Quem sabe o sonho de alguns aqui é ter um carro melhor, até mesmo por necessidade, porque você trabalha longe e lá não tem coletivo, você tem que ir de carro, então tem que ter um carrinho melhor. Quem sabe o sonho de outros seria ter um emprego melhor, para que o seu salário fosse um pouquinho maior e poder sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Quem sabe você sonha em ser curado de uma enfermidade que tanto incomoda você. Ter um casamento abençoado é o sonho de muitos casais. Da esposa estar feliz pelo marido não chegar mais bêbado em casa, pelo marido não cheirar mais cocaína no banheiro ou em lugar nenhum, está livre. Sabe? É um casamento abençoado pelo marido não correr atrás, desculpa a expressão, mas atrás dos rabos de saia. Ser um homem trabalhador, ainda chega em casa, não vai mais para o boteco, chega em casa e já vai capinar o quintal, já vai fazer alguma coisa.
E a esposa se alegra e já vai fazendo aquela sopinha quente, gostosa, bonitinha. Depois vão conversar, vão dormir em paz, vão levantar em paz. Quantos não sonham por um casamento abençoado, gente? E isso é possível. E como é? Um casamento abençoado. Sabe? Outros sonham que os filhos se formem profissionalmente e tenham um bom casamento, um casamento feliz. Sabe, esse texto diz que os moços partiram em busca de seus sonhos e foram ao Jordão cortar madeira para ampliar a casa que moravam. Amados, escute esse conselho. Não se prenda somente nos seus sonhos. Tem gente que apenas sonha, né? Nem sei que hora é agora, meu Deus. A gente vai indo, né? E o celular aqui, vai dar o horário, nego. Olha lá, tá bom, né? Tem gente que sonha, mas só fica nos sonhos. É como um caminhão atolado. Roda, 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 mas não sai do lugar, né? Vai afundando cada vez mais. Tem gente que é assim. Eu conheço pessoas assim, já muitos e muitos anos na minha vida, que apenas sonham, mas não praticam, porque tem medo, não vão adiante. Deus quer que você sonhe e vá à luta, mas eu vou te ensinar um segredo sobre isso, tá? Temos que sair do estagnado, da inércia. Temos que sair, ir à luta, arregaçar a manga, mas com Deus no coração. Quando não damos partida para nossos sonhos, a pessoa que não dá partida para os sonhos dela, eu comparo como aquele pintinho que nasce, né, mas não sai da casca do ovo. Ele não consegue pinicar o ovo, ele acaba morrendo dentro da casca. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que sonham, mas têm medo. Tem medo do desconhecido, tem medo de dar um passo, tem medo de ver o que está além da curva. Tem medo, então ele se clausula. Ele fica com medo de tudo e diz: como estou aqui, tá bom. Ele tem medo, ele se acovardou, e Deus não gosta de pessoas covardes. Deus não gosta. Sabe, assim são os sonhos, né? Da mente de um medíocre. Uma pessoa medíocre é aquela que tem medo de tudo. Ela tem medo até da sombra dela. E ela tem inveja de quem cresce. Ela tem inveja de quem pintou a casa, de quem conseguiu um emprego melhor. É porque ele estudou, ele fez um curso, ele foi adiante, educou os filhos cresceram. O medíocre, ele não cresce, ele tem medo e tem inveja de quem cresce, de quem prospera. Amém? O covarde é assim, o preguiçoso é assim, o incrédulo é assim. Então essas coisas não nos representam. Essas coisas impedem o andamento do Espírito Santo dentro de você. Impede o movimento do Espírito Santo dentro de você. Se expõe. O Lindomar comprou uma Kombi bonita, Lindomar. Está com ela ainda? Tá? Um sonho que ele tinha. Ele fez algo que muitos chamariam ele, sei lá, né, de não inteligente. Mas foi a coisa mais acertada. Eu disse para eles, foi a coisa mais acertada que ele fez. Não tem um que não olha aquela Kombi. É uma bênção de Deus, né? É um sonho. Ele teve um sonho. Ele deu um bem que ele tinha, se expôs e está aí com o sonho. Claro que vai ter problemas na vida, claro, vai ter sim, diante da Kombi e tudo mais, mas é um sonho, é uma luta, ele vai lutar. Eu tive esse sonho de colocar essa rádio, e não é apenas colocar, tem que registrar ela, tem que fazer um monte de coisa, gente. Vocês não têm ideia de fiscalização, de gente olhando, sabendo o que a gente está falando, né? A gente tem que ter cuidado para não se meter na política, não tomar partido, sabe? E tem uma série, vocês não fazem ideia como eu fico ali, às vezes dia e noite, para programar um programa de 1 hora e tudo mais. Tem
Tem muitos direitos autorais, né, de músicas, de tudo isso. Assim, estudando e fazendo e comprando as coisas que não são baratos, são caros mesmo, né? São alguns computadores e tudo, microfone, é tudo do bom, tem que ser tudo coisa boa. E depois disso tudo ainda, entender de mídia para conquistar as pessoas através da mídia, porque é uma rádio, não é uma rádio analógica, né? Então não é fácil, gente, é muito estudo, é muita dedicação mesmo, ao ponto de às vezes eu dizer, não, vou parar, eu vou dobrar meu joelho e vou orar, porque em primeiro lugar Deus. Se bobear, a gente está falando de Deus, mas se esquece até de Deus, sabia? As coisas não são fáceis, mas eu estou ali grudado no sonho, 67 anos, tá? Eu tenho 67 anos e sonho como nunca sonhei na vida. Verdade, né? Olha, fiz a minha faculdade com 50 e poucos anos de idade, resolvi começar desde o primeiro grau, me formei tudo e fiz a faculdade na Uniaselv, mas na Avantes, lá em Balneário Camboriú. Tudo assim, como se diz, depois de velho, eu aprendi a sonhar e a conquistar. Nunca vivi para mim mesmo, né? Mas eu sonho em poder compartilhar tudo o que eu tenho, que eu possuo de conhecimento com as pessoas em minha volta. E isso está acontecendo, graças a Deus, sabe? Olha, o moço de Eliseu, eles partiram para a conquista do sonho, né? Estou fazendo aqui um paralelo, daqui a pouco nós já terminamos aqui, tá? Eles tomaram um machado emprestado e foram ao Jordão, porque ali, às margens do rio Jordão, havia muitas árvores. Eu já falei isso para você. O texto nos relata que um dos moços deixa cair o machado no rio, e o machado era emprestado. O moço então clama por ajuda ao profeta Eliseu, que prontamente faz o machado flutuar com um pedaço de pau, né? Só estou revisando aqui o que a gente já falou. O machado não era do moço, ele havia sido emprestado do seu dono. Sabe, querido, aqui nesse texto, o machado, ele representa algo muito importante para nós cristãos. Eu quero perguntar isso para você nesses poucos minutos que me resta. O que o machado representa para nós? Aqui está a chave da pregação. Alguém fale para mim. É uma palavra monossílaba. É isso, né, professor? Não, é de uma sílaba, não, mono, né? Não sei, estou falando bobagem aqui, desculpa, corta aí, né? Representa algo importante. O que o machado representa? A fé. O machado aqui de Eliseu, presta atenção, representa a tua fé, meu amigo, minha amiga. Vamos tirar esse meu amigo, minha amiga, né? Não tem nada a ver aqui com nós, né, pessoal? O machado representa a tua fé. Presta atenção. Nesses rápidos minutos, na reta final, você vai entender esse texto. O machado representa a tua fé, meu querido. É a tua fé. O machado representa a tua fé. É isso que a gente vê no machado. O machado representa a fé que nos leva à conquista de nossos sonhos. O moço, para conquistar seu sonho, precisava do machado. Você, para conquistar os teus sonhos, sendo um cristão, você precisa da fé. Mas a fé em Deus, entendeu? A fé naquilo que a Bíblia fala, entendeu? Não é a fé no horóscopo. Não é a fé no matemático, não sei das quantas. Não é a fé naqueles influenciadores. Não. A tua fé, pois você é um cristão. Então você tem que ser diferenciado. A sua fé deve ser infalível. A sua fé deve ter base na Bíblia Sagrada. Você tem de ler a Bíblia
E não só ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, estudar ela. De que maneira, pastor? Simples. Eu leio e procuro praticar. A partir do momento que eu terminei de ler. Primeiro lugar, você lê a Bíblia e pense sobre ela, reflita sobre o que você leu, memorize o que você leu, porque você, se não lembrar o que você leu, você não vai fazer nada, vai continuar a vida normalmente. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, que seja um versículo, um capítulo, meio capítulo, um texto, como eu li aqui, tá? E procura compreender isso, pensa sobre isso, compreenda, estude, reflita, filosofa sobre o texto que você leu. E aí quando você compreendeu o texto e a luz se abriu na tua mente, aí você diz, entendi, agora entendi. Aí você começa a praticar, com alegria no coração. Mas você jamais vai praticar se você não entendeu o que você leu, amigo. Pode ter certeza disso. Então é importante refletir. Tá bom? A fé, o machado para nós representa a fé, sabe? Para conquistarmos nossos sonhos, precisamos da fé. A fé é plantada na palavra de Deus, como eu já falei. A fé vem de Deus. A fé é plantada na palavra de Deus. Você lê e traz para dentro de você a certeza de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai te abençoar. Eu tenho 67 anos, mas a minha oração persistente ainda é: Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência do Senhor, não a inteligência do mundo, mas a tua sabedoria sobre mim. Eu creio que não é somente eu que peço sabedoria, eu creio que a maioria dos cristãos tem clamado por sabedoria. Foi o que Salomão fez. Sabedoria, inteligência divina. Não se preocupe com a sabedoria do mundo, ela é diabólica. A sabedoria do mundo vem do diabo. Busca a sabedoria de Deus, é diferente da sabedoria do mundo. Tá bom? A inteligência de Deus é diferente das mentes inteligentes desse mundo. É bem diferente, completamente diferente. Mas é o machado que nós precisamos. Viver uma vida diferente da vida do mundo. As tuas palavras têm que ser diferentes, as expressões. Eu já vi crente chamar para outro, e daí, velho? Tudo bem, velho? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, joga essa expressão fora. Chama pelo nome da pessoa, então. Não é pecado. Você não precisa chamar de irmão. Chame pelo nome. Você não precisa dar a paz do Senhor, mas pode dar um bom dia. Mas não vem com esse negócio de dizer, aí mano, aí velho. Para com isso. Você é um cristão, você tem que ser luz nesse mundo. Esse mundo jaz em treva, mas você tem que ser luz. O seu palavreado deve ser diferente, o seu pensamento deve ser diferente, a sua postura deve ser diferente. Você não precisa andar carrancudo, tem que ser alegre, sorridente, entendeu? Mas tenha uma mente pura, tenha um coração puro e seja humilde. Seja humilde, tá bom? Sabe, algumas vezes em meio às batalhas acontece o inesperado, é verdade. Os problemas surgem, os obstáculos no caminho fazem com que tropeçamos ou ficamos com medo, estagnados, ressentidos, com perdas. Mas a pessoa que está voltada para Deus vence tudo isso. Tem pessoas que, quando tem um projeto, inicia e de repente leva um tombo, ele se enclausura, fica com depressão, tem medo de fazer tudo novamente, tem medo de se levantar e nunca mais tenta algo novo na vida. Você já viu? Elas se tornam depressivas, opressivas, e muitas vezes a gente está com elas, a gente se bobear também fica assim, porque essa coisa contagia. Não, dá a volta por cima. Dá a volta por cima, em nome de Jesus. Há um Deus que te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo ama você.
Ele te dá sabedoria, Ele te dá inteligência. Sabe, quando o machado foge das suas mãos e cai no rio, isso só acontece quando você perde a tua fé. E é tão fácil perder a fé, não é verdade? Quando você perde a sua fé, é o que aconteceu com o machado que caiu no rio. Porque o caminho está difícil, porque o cansaço superou a nossa esperança. Muitas vezes a gente ora e parece que nada acontece, não é mesmo? A gente ora e o filho não sai da droga. A gente ora e o marido não se converte, ou a esposa. A gente ora e a dívida é interminável, a gente não dá conta de pagar. E a gente acaba deixando o machado cair no rio. Mas chame por Eliseu. Eliseu aqui representa o Senhor Jesus Cristo. Clame por Ele, abre o teu coração, deixa Jesus entrar novamente e te dar aquela força que você sentia no tempo em que você se converteu. Se lembra que tudo era novo, tudo era bonito? Você cantava e chorava em meio ao louvor, amava as pregações, prestava atenção, nem piscava. E procurava converter os seus parentes e tudo mais, né? A primeira coisa que você fez foi desligar esses programas mundanos da televisão. Mas por que voltou a fazer tudo isso? Porque o machado caiu no rio? Só isso? Por que deixou de orar? Porque não tem mais o tempo para a Bíblia. Só tem o tempo para isso. Porque o machado caiu. Mas não te esquece que o homem de Deus está contigo. O homem de Deus é Jesus Cristo. Um dia você convidou Ele para estar contigo, e de maneira nenhuma, olha, por mais longe que você esteja de Deus, mas Deus nunca se afastou de você, acredite nisso. Por mais longe, Davi disse, não é nem as alturas, nem as profundidades, não tem nada que me faça sair da tua presença. Ou seja, por mais que Davi tentasse se esconder de Deus, Deus sempre estaria com ele. É o caso de Adão e Eva quando pecaram. Quando Adão e Eva pecou, não é mesmo? Eles se esconderam e não queriam ouvir a voz de Deus, mas Deus chamava. Chamou tanto que eles disseram, olha, não adianta se esconder de Deus, Ele sabe que nós estamos aqui atrás da moita. Deus sabe dos teus problemas, Deus sabe da tua situação, Deus sabe dos teus fracassos, do teu medo, da tua dor, Ele sabe. Ele sabe, e Ele quer te abençoar. Ele quer restaurar a tua vida, flutuar o machado novamente, para que você dê ênfase aos seus sonhos e adiante. Você é uma pessoa nova. Olha, se você não consegue ver Deus nesse projeto, olha para mim, 67 anos, e você tem a metade de mim, da minha idade. A maioria aqui, né? Quase todos. Então, o que fez você desanimar? O que fez você deixar de olhar para Deus e olhar para a circunstância do mundo? Olha, Pedro, quando olhou para o vento contrário, quando olhou para as ondas que tentavam lhe engolir, deixou de olhar para Jesus, ele caiu. São exemplos que estão na Bíblia para você não seguir. Olhe para Cristo agora mesmo. Olhe para Deus. Ele te ama e Ele está aqui para te amar, tá bom? Sabe, temos que buscar o Senhor diariamente, a fé diariamente. Então tudo o que fizermos, porque se eu não buscar a Deus, tudo o que eu fizer não passa meramente da minha força. Mas se eu quero ir além das minhas forças, então eu vou descansar em Deus. Nas minhas orações, eu sempre digo assim, eu sempre olho para Deus e digo, Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso está no Senhor. E é verdade. E eu tento levar isso com palavra rema, com prática.
Porque tudo que eu preciso não está nesse mundo. Não tem nada nesse mundo que eu preciso. Eu não preciso de nada. Não é que eu sou orgulhoso, de maneira nenhuma. É que eu entendo que tudo que preciso está em Deus, porque é Ele que me completa. Eu quero as coisas que vêm de Deus, eu não quero as coisas que vêm desse mundo pecaminoso. Eu quero ser fiel à minha esposa. Eu quero amar os meus filhos, mesmo que eles não me amem. Eu quero receber as pessoas que precisam de alguma coisa, puder ajudar, dar, sem ter que receber nada. Orar, interceder pelo meu vizinho, pela minha vizinha, mesmo que eles não gostem de mim. Mesmo que põe música alta, até de madrugada, e não se importa com a gente. Mas outro dia de manhã eu estou lá orando: Deus, abençoa esse vizinho, abençoa essa vizinha, traz paz para eles, converte, que eles sintam necessidade de te conhecer, Deus. Meu Deus, que essa casa desse lado venha a louvar o Senhor, a chorar de alegria na tua presença. Senhor, traz o Espírito Santo nessa casa, traz nessa casa, Senhor, converte essas famílias em ti. Deixa de botar música alta, deixa gritar, deixa fazer barulho, deixa tirar o nosso sono, mas eu não vou desistir do meu sonho em ver eles convertidos em nome do Senhor Jesus. É um propósito na minha vida. Acorda, irmão, porque Deus está contigo. Ele está clamando para que você seja uma pessoa diferente das pessoas desse mundo, tá bom? Aquele machado dos filhos do profeta tinha um dono. Assim é a tua fé tem um dono. Não pensa que você é uma pessoa poderosa que pode ter fé a hora que você quer. A tua fé, ela vem de Deus, entende? Se você não clamar por tua fé, você vai perder ela. E é isso que eu quero que você pense agora, enquanto Davi e a banda toca uma música na língua portuguesa, e eu quero que você reflita, tá bom? Sobre a tua vida, tá? Eu quero que você faça a sua oração aí, sozinho mesmo, e diga: Jesus, eu preciso de fé, porque eu tenho titubeado, a minha mente ainda é impura, o meu coração voltou a ser impuro, eu penso em besteira, eu penso em asneira, eu penso em sexualidade, eu ainda tenho ira no meu coração, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu sei que ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Começa a clamar a Jesus para Ele limpar agora, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, eu venho clamar agora ao Senhor por esta pessoa que está me ouvindo nesta manhã de domingo, Senhor.
as pessoas que estão aqui dentro da igreja e as pessoas que estão também nos assistindo no seu lar, na sua casa. Eu venho pedir ao Pai Todo-Poderoso, assim como Eliseu fez submergir, fez subir o machado que estava perdido nas águas sujas do Rio Jordão, assim como aquele machado ressurgiu quando tudo estava perdido. Eu também peço ao meu Pai nesta manhã, ao meu Deus Todo-Poderoso nessa manhã, que venha agora fortalecer a fé desta pessoa, meu Pai, porque a fé dela está fraca, a fé dela está se afundando diante as águas das tribulações, diante as águas sujas das preocupações, do medo, da sexualidade, diante do pecado desse mundo, diante do ódio, das amarguras. Meu Deus, e devido a tudo isso, a fé dessa pessoa caiu, sumiu, Senhor, se afundou, e ela precisa agora de um milagre, assim como aquele moço de Eliseu precisou do milagre, e Eliseu prontamente fez o milagre. Eu peço agora a Ti, Senhor Jesus Cristo, que faça ressurgir a fé no coração dessa pessoa que me ouve nesta manhã. Faça com que ela volte novamente a ler a Bíblia. Faça com que ela volte novamente a ter um tempo de oração, Senhor, no secreto do seu lar, da sua casa. Faça com que ela volte novamente a orar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Meu Deus, faça com que ela tenha uma vida cheia do poder do Espírito Santo, Senhor. Que ela saia aqui desse ambiente agora, cheia, repleta, transbordante do Espírito Santo de Deus. Assim eu declaro, em o nome do Senhor Jesus. Ide em paz, e que o Senhor Deus vos abençoe. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda com graça, com louvor. Aleluia. Oh, glória. Chora minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma,